Sistema de pontuação e roleta. O Vibesbot conta com um sistema interno de pontuação que pode ser configurado pelo streamer para atribuir pontos para o usuário de acordo com eventos executados por ele mesmo dentro da sua stream. E no primeiro formulário nós temos a configuração de pontos gerais. Logo na primeira opção, no primeiro campo, nós temos aqui: o moderador ignora custo de pontos nos comandos. Ou seja, se o comando que você configurou necessita do uso de pontos para ser executado, quer dizer que o seu moderador que você configurou pelo TikTok não necessita ter pontos ou utilizar os pontos que ele tem para utilizar aquele comando. Logo abaixo, nós temos os outros campos, que é pontos por compartilhamento, por curtida, por seguir. Ou seja, pontos por ações dentro do TikTok que o Vibes atribui pontuação ao usuário de acordo com cada evento. Então, por exemplo, aqui o usuário, ao compartilhar a live, ele não ganha nenhum ponto. Quando ele curte a live, ele ganha um ponto. Quando um novo seguidor aparece, ele já ganha 100 pontos. E assim sucessivamente nos outros campos também. Multiplicador de pontos por cargo. Nessa seção, nós temos a possibilidade de configurar cargos específicos para dar uma quantidade específica de pontos para os usuários ali, de acordo com a sua multiplicação. Ou seja, se o usuário for um seguidor normal, um seguidor comum, ele ganha apenas um ponto. Porém, se ele já tiver o cargo presenteador, aqui ele ganha 1,5 vezes mais ponto que um usuário sem esse cargo. Então, se um usuário iria ganhar 1 ponto por curtida, aqui ele ganha 1,5 pontos por curtida. Se um usuário ganha 10 pontos por enviar um presente, ele ganharia 15 pontos por enviar o presente e assim sucessivamente. Logo abaixo, nós temos a tabela de configuração para a pontuação específica de cada presente. Ou seja, você consegue configurar para, ao usuário enviar um presente específico como a rosa, ele pode receber, por exemplo, 10 ou 100 pontos. E aqui embaixo nós temos o botão de salvar e o botão para limpar todos os pontos de todos os usuários. Isso aqui vai zerar a tabela de pontuação global lá nos rankings ou nas configurações de registro de usuários para todos os usuários não ter mais nenhum ponto. Configuração da roleta. O Vibesbot ele conta com um sistema de comandos ou um módulo de roleta que pode ser configurado para dar ao usuário uma pontuação específica de acordo com a sua configuração na roleta. Status da roleta. Isso define se a roleta irá girar ou não se o usuário utilizar o comando para executar o giro da roleta lá nos comandos, no módulo de comandos. Tempo girando a roleta é o tempo que a roleta ficará girando até escolher o vencedor ou o valor vencedor para quem girou a roleta. Tamanho da fonte dos valores da roleta é o tamanho da fonte entre cada item da roleta exibido na tela no seu overlay. Estilo da fonte é o estilo da fonte personalizável para ficar de acordo com a cara do seu canal ou configuração do seu canal. Multiplicador de pontos ganhos na roleta funciona basicamente no mesmo sistema de multiplicador de pontos por cargo, mas aqui você consegue dar um timing bônus ou um tempo de bonificação para quem girar a roleta naquele determinado espaço de tempo, para uma live um pouco mais interativa. Ativar o limitador de giros da roleta. Esse limitador de giros é um limitador que o usuário poderá girar a roleta no limite de vezes que você configurar. E esse limite pode ser tanto diário ou por live. Então, se você configurar por dia, o usuário deverá esperar 24 horas especificamente para girar a roleta novamente. Se você colocar por live, se você encerrar a live e iniciar uma live nova, o usuário poderá girar novamente a roleta, mas com um limite de vezes que ele poderá girar ali, isso que você especificou aqui na configuração. Impedir que o usuário gire a roleta novamente ao receber um dos maiores prêmios definidos na configuração. O limitador deverá estar ativo. Ou seja, se o usuário receber 3.000 pontos, que é o maior número especificado aqui na lista de valores, ele já não poderá mais girar a roleta porque o limitador está ativo. Então, mesmo se ele tiver mais giros sobrando no limitador, quer dizer que se ele ganhar 3.000 pontos, ele não consegue mais girar a roleta. Valores da roleta. Os valores deverão ser separados por vírgula e também poderá ser colocado um texto qualquer sem a necessidade de ser um número. E assim o usuário ganha aquele item do texto de acordo com a sua configuração ou seu estilo de live. Valores que serão notificados quando o usuário ganhar. Você consegue configurar um valor específico ou vários valores específicos para ser notificado se o usuário receber aquele valor na roleta, se o usuário ganhar aquele valor na roleta, para uma notificação sonora um pouco mais atenta para o seu usuário e ao streamer.
Notificação sonora para os valores definido é o que já diz, você consegue configurar um som específico dentro do seu computador para ser executado pelo Vibes se o usuário ganhar aquele valor. Aqui temos as configurações de cores da roleta e também temos a cor do ponteiro central. E logo abaixo temos o botão de salvar e o botão para limpar o giro de todos os usuários. Ou seja, se o seu limitador de giros estiver ativo, esse botão irá limpar todos os giros feitos por seus usuários naquele dia ou naquela live. E logo abaixo temos o link, o endereço de overlay para vincular dentro do Live Studio por meio da fonte de navegador interna do Live Studio. Configurar overlay para exibição dos pontos. E aqui nós temos o formulário para a configuração desse overlay ou desse card do overlay com todas as configurações ali bem definidas. Utilizar estilo Vibes. O Vibes ele conta com dois estilos de overlay padrão. Um overlay que parece mais um sistema de ranking padrão, que todos já conhecem, e um sistema um pouco mais definido com a cara do Vibes. Tamanho do card é o tamanho de exibição do card que será exibida no overlay. Margem de cada cartão é a margem interna exibida ali no overlay. Margem interna do cartão é a margem entre os cantos do cartão e o conteúdo interno, podendo dar mais espaço para a configuração. Cor do texto para o nome de usuário, cor do texto para valor, cor do texto para a posição. Essas cores poderão ser configuradas para uma melhor identificação visual da sua stream. Direção da animação, dependendo se você quiser colocar o card ao lado, de um lado da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Duração da animação, quanto maior a duração dessa animação, mais tempo ficará o overlay na tela. Estilo da fonte, esse estilo também é voltado para a identidade visual. Tamanho do texto para o nome de usuário, para o valor, são valores que serão configurados de acordo com a sua configuração de proporção de tamanho, largura e altura do overlay. Exibir posição é a posição do usuário no ranking de pontuação interno do Vibes. E aqui você pode configurar o tamanho do texto também. Tamanho da foto de perfil, sempre em pixels. Cor do bloco é a cor do bloco que será recebido os conteúdos de acordo com cada usuário. E transparência de fundo do bloco. Aqui você consegue dar uma identidade visual um pouco mais interessante também, configurando essas questões. E se preferir, você também consegue configurar uma imagem de fundo para melhor identidade visual totalmente personalizada para a sua stream. Logo abaixo o botão de salvar depois de finalizar toda a configuração. E mais abaixo temos o link de overlay para você vincular no Live Studio com a sua fonte de navegador interna do Live Studio.